E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre, mais um pouco ainda, sobre o jogo da Sul-Americana na quinta-feira contra o Tigre, lá na Argentina, em Buenos Aires. Falar os jogos de abril contando esse, quais vão ser os confrontos do São Paulo em abril. Falar sobre o elenco de São Paulo, que é o mais valioso da Sul-Americana, que isso conta muito, né, na pressão, no quesito de ter resultados bons diante de diversos clubes. Falar também sobre o retrospecto ruim que a gente tem contra times argentinos, falar um pouco sobre esse retrospecto que a gente tem nos últimos anos e falar também sobre a reunião que é organizada. A Independente fez uma reunião nessa segunda, terça-feira, fez uma reunião com a diretoria, os jogadores, a comissão técnica, e a gente vai falar aqui foram os assuntos que foram envolvidos durante essa conversa. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo. Lembrando que a gente posta vídeo aqui no YouTube todos os dias, exceto domingo, e além de compartilhar também conteúdos no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre como um Trifanático, que a gente sempre está participando por lá também. Certo? Então vamos pro vídeo. Bom, a gente vai ter nossa primeira partida depois dessa nova temporada que o São Paulo teve, após essa intertemporada que o São Paulo sofreu mais ou menos 3 semanas a um mês. Então a gente vai comentar um pouco sobre os jogos de abril que vão acontecer nesse mês de abril. Vão ser alguns jogos bastante importantes para o restante da temporada, então a gente vai comentar aqui. Primeiro a gente vai ter na quinta-feira contra o Tigre lá na Argentina. Depois vai ser o primeiro jogo do São Paulo e Ituano pela Copa do Brasil, no dia 11 do 4. Então, o primeiro jogo da Copa do Brasil que vai ser contra o Ituano, vai ser lá no Morumbi. E vai ser no dia 11 do 4. Depois vai ser contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, dia 15 do 4. Depois vai ser pela Sul-Americana contra a Academia Puerto Cabello, lá no Morumbi também, no dia 18 do 4. Vocês estão percebendo que as agendas estão ficando bem apertadas. Vai ter 7 jogos ao total durante o mês, então 3 dias já vão ser o suficiente de descanso para os jogadores entre uma partida e outra, que é muito pouco, e com certeza vão ser questionados sobre isso. O Rogério Ceni pode até usar como desculpa, então vamos ver como vai ser. Depois vai ser São Paulo e América Mineiro, do dia 22 do 4, pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Depois vai ser Ituano e São Paulo, no dia 20 do 4, dia 25 do 4, o jogo de volta pela Copa do Brasil. E depois vai ser contra o Coritiba, lá em Curitiba, no dia 29 do 4. Então a agenda muito apertada, raramente a gente vai ter um dia, 5 a uma semana de descanso aí nesse mês, o que vai ser vai ser um cansaço muito grande para os jogadores, então vão ser utilizados diversos jogadores que não estão sendo utilizados justamente para não ter essa quantidade de jogos em seguida e não acabar se machucando. Bom, agora falando um pouco mais aprofundado sobre a Sul-Americana e sobre o primeiro jogo agora na quinta-feira contra o Tigre lá na Argentina, comentar que a gente vai ser o elenco mais valioso dessa Sul-Americana. Então, diante de todos os times da Sul-Americana de 2023, o São Paulo tem um elenco mais valioso, superando Santos, superando Red Bull Bragantino, superando Tigre, superando diversos adversários aí. O valor do nosso elenco é de 82,7 milhões de euros, que dá mais ou menos 457,4 milhões de reais, que é o valor de mercado. A gente está falando que o valor de mercado do São Paulo, de acordo com o Transfer Market, e a gente está na frente do Santos e do Red Bull Bragantino. O Santos está com 442 milhões de reais e o Red Bull Bragantino 438,6 milhões de reais. Então automaticamente a gente tem uma pressão maior de sair bem de diversos jogos, sair na frente de diversos adversários que a gente tem, porque a gente tem a pressão que a gente está pagando mais de jogadores, que a gente tem uma folha salarial maior, que a gente tem um valor de mercado muito maior do que os outros times, então automaticamente isso exige um pouco mais de entrega no campo, de resultados, o que é muito importante também, o que a gente espera do São Paulo nessa temporada também, que a gente está pagando bastante, está se reforçando bastante justamente para ganhar mais resultados. Está na frente do Santos, está falido, né, que está em segundo lugar, e o Red Bull Bragantino, que também é um excelente time, um time que
tá em decadência perante os outros anos, mas também é um time muito forte, mas só tá em terceiro lugar de acordo com o Transfermarkt. E agora, falando também sobre o retrospecto que a gente está tendo com times argentinos fora de casa, lá na Argentina. Então, é um retrospecto bastante negativo. A gente tem 45 jogos em solo argentino, sendo eles 7 vitórias, 11 empates e 27 derrotas. Um aproveitamento de 23,7%. A gente marcou 49 gols e sofreu 80. Então, o São Paulo já tem dificuldade com times nacionais contra times internacionais, principalmente da Argentina. A gente sofre muito, tá sofrendo bastante nos últimos anos. A gente sabe que a situação que o São Paulo tá nos últimos anos, e ainda mais quando a gente enfrenta algum time sul-americano da Argentina, que são os mais fortes, a gente está sofrendo bastante. A gente teve diversos jogos memoráveis aí nos últimos anos, seja pelo Sul-Americano ou Libertadores, mas mesmo assim a gente está sofrendo bastante com os times argentinos. Bom, agora falando sobre o assunto principal do vídeo, que inclusive é o que está na capa, falando sobre a torcida organizada que marcou um horário com a diretoria para ter uma conversa entre a diretoria, comissão técnica, jogadores, onde todos participaram. E a torcida organizada que chegou lá mais para alinhar, enfim, lavar a roupa suja, vamos dizer assim, para alinhar os objetivos, mostrar que está de acordo com tudo que o São Paulo está fazendo, de acordo com que vai apoiar, no sentido de apoiar, vai apoiar independente de tudo, mas também exige resultados. A torcida organizada e inclusive a torcida inteira reconhece que as condições do clube são realmente muito precárias. A gente não está na melhor fase financeira, por exemplo, do clube, mas mesmo assim a gente exige sim mais competência e tirar aquilo que a gente tem a oferecer. Então, solicitou uma conversa agendada, ou seja, não foi um negócio de bater o pé na porta, nem nada disso, invadir o CT, não foi nada disso, foi uma conversa agendada. Desde quando a gente sofreu a eliminação pelo Água Santa, eles estavam tentando agendar, e esse agendamento tinha que ser antes da estreia, da reestreia, né, na nova temporada contra o Tigres. Então marcaram na segunda-feira da semana do jogo, que foi ontem. Então, solicitaram essa conversa, teve essa conversa, foi na parte da tarde. Então, a gente não comentou no vídeo ontem, porque eu já tinha feito o roteiro do vídeo de acordo com as notícias do dia, mas então a gente já está comentando hoje. Falou sobre os rachas, né, que teve do Marcos Paulo, Rogério Ceni com o jogador, não quer saber de jogador que derruba técnico, o técnico que derruba jogador. Então, isso foi muito bem esclarecido. Comentaram que sim, houveram algumas questões internas bem desagradáveis, mas já tá tudo certo e realmente tá tudo muito esclarecido. E que, né, segue pra frente, todo mundo é muito adulto, então segue bola pra frente. Falou também sobre as mudanças no DM, exige mudanças no DM. A gente sabe que mudou sim alguns profissionais. A gente vai falar um pouco mais amanhã, porque a notícia surge na tarde, mas surgiu sim algumas mudanças de equipamentos também, né? O São Paulo fez um investimento de equipamentos, então realmente vão mudar algumas coisas e isso tinha que ser alinhado com a torcida também. E também falou sobre essa questão de jogador, e onde essa reunião é muito importante falar que geral participou, ou seja, desde o Muricy, Belmonte, Casares, Senna, o Luciano, sabe? Os principais jogadores que falaram ali, os representantes dos jogadores, vamos dizer assim, foram Arboleda, Rafinha e o Luciano, mas todo mundo participou, todo mundo estava presente, desde os machucados também. Então foi uma conversa muito aberta, todo mundo participou, foi muito importante ter essa conversa e que, né, dá um puxão de orelha também nos caras, porque, sabe, eu, assim, São Paulino falando aqui, eu nunca vi um tempo de glória do São Paulo, me prometeram 1000 joias do São Paulo e realmente, desde quando eu comecei a acompanhar o São Paulo, desde os meus 7, 8 anos por aí, eu não vi nada de positivo no São Paulo, tudo que prometeram. Então isso vem requisitando ano a ano por conta de gestões, por conta de más escolhas, por conta de incompetência. Então é realmente esse puxão de orelha daqueles que realmente apoia todo dia, a gente que faz conteúdo aqui, que dá a cara a tapa, sabe? Realmente a gente tem que cobrar os caras que recebem para fazer o trabalho deles e que muitas vezes não fazem, né? Muita incompetência, muita coisa que não dá para entender e que realmente a torcida organizada faz esse trabalho de cobrar mais diretamente, de estar lá na cara dos caras
e realmente falar tudo, abrir o coração de raiva, de tristeza que todo mundo sente, o mesmo sentimento que a gente teve na final da Sul-Americana, por exemplo, na final do Paulista do ano passado, realmente mostrar para eles que, né, para eles é muito fácil sentir tudo que a gente sente, porque no outro dia eles vão estar recebendo mil na conta, vão estar treinando do bom do melhor, melhor gramado, melhor chuteira, tudo de bom, e a gente tá aqui se ferrando, mostrando a cara a tapa. Então é totalmente diferente as situações, por mais que eles sentem tristes também por conta das vitórias, não tem muito essa noção igual o torcedor realmente sente. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar o conteúdo novo. A gente sempre tá postando esse horário, 8, 9 horas da noite, que é um horário um pouco mais acessível para vocês assistirem, às vezes quando vocês estão jantando ou ficando mais de boa, para vocês saberem nas notícias do São Paulo. Então a gente sempre tá aqui mostrando algumas informações bem importantes. A gente fica muito de blá blá blá, sabe? Colocando informação meio inútil. A gente realmente fala aquilo que é importante, que é realmente necessário a gente saber do clube. Apesar que a gente também posta bastantes conteúdos diversos lá no Instagram, você pode seguir a gente lá. Mas do geralzão, para ser um vídeo um pouco mais curto, mais dinâmico, a gente tá aqui todos os dias aqui trazendo informação bem de qualidade para vocês, certo? Então até amanhã, um beijo. Vamos São Paulo, amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo.